Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 16. Eu quero ser bem objetivo nas minhas palavras nesta noite e quero compartilhar esta que é a maior esperança dos salvos em Cristo Jesus. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Ouçam o que diz: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A minha tradução é revista e atualizada. A sua, talvez, a maioria das Bíblias é revista e corrigida, e eu quero tentar ler aqui, ou citar, né? Porque a minha é atualizada, vou tentar citar aqui na revista e corrigida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Billy Graham foi considerado o maior evangelista do século 20. Morreu com a idade já bem avançada, recentemente, aos 99 anos de idade, no dia 21 de fevereiro de 2018, há 4 anos. Realizou conferências evangelísticas, suas famosas cruzadas, que arrebanhou multidões em redor do mundo, anunciando a cruz de Cristo, pregando o evangelho do Senhor Jesus e convidando homens e mulheres a se reunirem ao pé da cruz. Em uma das visitas de Billy Graham à Inglaterra, ele que fez várias viagens à Inglaterra, ele que realizou várias cruzadas no país da Inglaterra, ele ainda jovem, em uma de suas primeiras viagens à Inglaterra, esteve com Winston Churchill. Winston Churchill, que foi considerado um dos maiores estadistas do mundo ocidental. Quase que com as suas próprias mãos, ele conseguiu salvar a Inglaterra no final da Segunda Guerra Mundial. E quando Billy Graham esteve com Winston Churchill em uma de suas visitas à Inglaterra, este olhou para o jovem pregador e disse a ele: você tem esperança? Será que ainda resta esperança para a humanidade? Disse Winston Churchill a Billy Graham: eu não quero hoje falar de política, eu não quero conversar nada a respeito de política, eu quero falar um pouco sobre esperança, porque com a idade que eu já tenho hoje, dizia Winston Churchill, com tudo que já presenciei, dizia ele, com o advento da bomba atômica, e agora que o homem chegou a um nível em que ele pode provocar a sua própria destruição, eu sinceramente tenho me perguntado se ainda resta esperança para a humanidade. E Billy Graham então olhou para Winston Churchill e respondeu: sim, ainda há esperança para a humanidade, e eu sou um pregador da esperança, e eu tenho esperança, e a grande esperança para a raça humana é o breve retorno de Jesus Cristo, porque breve Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, e nós temos anunciado esta mensagem pelo mundo afora. Senhores e senhoras,
homens e mulheres, moças e rapazes que ouvem a voz deste simples pregador hoje à noite. Nós somos testemunhas oculares no nosso tempo de que nós estamos perto do fim. Na verdade, nós nunca antes, a humanidade nunca antes esteve tão perto do fim como nós, como a nossa geração, como este tempo contemporâneo e da nossa contemporaneidade hoje. Nunca a humanidade esteve tão perto do fim. Nós já presenciamos, já está diante dos nossos olhos, e nós já vimos todos os grandes eventos, todos os grandes acontecimentos sinalizados na Bíblia como possíveis sinais que revelariam, que demonstrariam, que seriam uma clara evidência da proximidade, da iminência da volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Eu poderia hoje à noite mencionar para vocês as várias referências, tanto em Daniel no Antigo Testamento, nas falas do próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, não só em Mateus, no Evangelho de Lucas, nas palavras do apóstolo São Paulo, especialmente nas duas cartas que ele escreveu aos crentes em Tessalônica, das quais eu li um trecho em uma de suas cartas, que foi a primeira aqui hoje à noite, para alicerçar ou basear a minha pregação hoje à noite. Poderia mencionar também a fala do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse e escreveu 3 epístolas que levam o seu nome. E na sua primeira epístola, capítulo de número 18, capítulo de número 2, e o versículo de número 18, o apóstolo João se expressou dizendo: filhinhos, é já a última hora, e como vocês ouviram que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é já a última hora. Mas ouçam-me com muita atenção. O apóstolo João usou a expressão última hora, e o apóstolo São Paulo usou 2 expressões similares, 2 expressões muito paralelas. Se não, vejam comigo, na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, ouçam o que escreveu o apóstolo, velho apóstolo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha a expressão de Paulo, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo de número 1, ouçam como Paulo escreve a Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias, olha a expressão que ele usa agora, últimos dias, sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos. E aqui há uma lista de homens, das características de homens perversos, cruéis, que se desviariam da verdade. E cabe ressaltar que Paulo estava falando não dos de fora, mas dos de dentro. Eu não vou ler aqui, até porque não é necessariamente o meu assunto, mas eu li apenas o versículo 1 para que vocês percebam esta urgência, esta iminência na expressão tanto de João como de Paulo. Vejam bem,
olha como a coisa caminha. Paulo primeiro usa a expressão dizendo assim: últimos tempos. Daqui a pouco passa um tempo, Paulo não diz mais últimos tempos. Não é mais últimos tempos, agora são últimos dias. Passa um pouco e já não é mais últimos tempos, não é mais últimos dias. João vai escrever e diz: não é últimos tempos, não é últimos dias, agora é última hora. E ele estava escrevendo isso lá atrás, lá no primeiro século. Ele estava falando disso há 2000 anos, mais de 2000 anos. Última hora. Eu fico me perguntando, se o apóstolo João vivesse hoje e viesse pregar aqui hoje no congresso da UMAD, se fosse para ele refazer essa fala, se fosse para ele refazer essa expressão, o que João diria? Porque há 2000 anos ele estava dizendo: filhinhos, é já a última hora. E hoje, como João pregaria? De que maneira João encaixaria? De que forma João encararia todo o clima tenso que vive a humanidade hoje? Todo o clima tenso que vive a igreja hoje. A igreja sempre enfrentou dias e tempos difíceis. A igreja sempre atravessou crises. A igreja sempre lidou com tribulações, com dias difíceis, com tempos de crises. E não adianta a igreja atual, não adianta a igreja pós-moderna querer colocar panos quentes. Não adianta a igreja pós-moderna querer fazer alianças políticas partidárias. Não adianta a igreja moderna ou pós-moderna querer alcançar ou conquistar qualquer tipo de conforto para se safar de qualquer situação, porque eu me atrevo a dizer hoje à noite, na ousadia e na autoridade do Espírito Santo, breve Jesus Cristo voltará, e a noiva que está se preparando para o grande encontro com o noivo, a noiva que está se ataviando, a noiva que está se arranjando, a noiva que está se preparando, mais do que nunca, vai enfrentar tribulações, as crises vão se intensificar. Mas eu quero dizer ao UMAD hoje à noite: levante a sua cabeça e fique com os olhos bem abertos, porque num desses dias nós vamos ouvir o alarido de Deus, a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada para estar com o Senhor Jesus Cristo eternamente. Eu poderia hoje à noite, meus queridos irmãos e irmãs, pontuar aqui, é óbvio, eu não tenho tempo para tal, mas eu quero apenas pontuar, de forma muito sintética, eu vou apenas citar alguns eventos, algumas engrenagens no desenrolar da história, que apontam para nós, mais do que nunca, que nós estamos perto do fim. Eu poderia citar para vocês aqui hoje a questão do aquecimento global, que é uma preocupação, há uma preocupação com os pesquisadores, há uma preocupação em relação ao ambiente, ao meio ambiente e as questões em que envolve o aquecimento global. Há uma extinção sistemática de animais por causa da urbanização que está tomando conta do campo, e isto está provocando um desequilíbrio do ecossistema. Eu poderia citar para vocês aqui a questão da fome mundial, que já é quase que um problema sem solução à vista, porque na maneira como as economias estão alicerçadas, países e mais países, só para citar alguns, dentre eles, a Somália, o Sudão, Bangladesh, a Índia, o sertão do Nordeste aqui no Brasil, o sertão do Norte no Brasil, que são considerados bolsões de miséria sem solução à vista. Por que não falar
a situação em que vive o mundo hoje, que é uma situação tensa. As nações do mundo estão tensionadas. Recentemente, no mês passado, para ser mais exato, eu tive a oportunidade de estar pregando em Portugal, e depois me dirigi a Londres e preguei por 10 dias na Inglaterra, em algumas cidades, inclusive Londres e Bridgewater. E eu presenciei com os meus próprios olhos a tensão em que vive os aeroportos, a tensão que vive o sistema de imigração, a tensão que vive o continente europeu como um todo. Praticamente já não se fala mais na Covid-19, praticamente já não se fala mais na pandemia, porque os olhares estão voltados para o que está acontecendo na Ucrânia e os constantes bombardeios e ataques da Rússia na Ucrânia. Em todos os aeroportos por onde eu passei fazendo imigração, eu vi lá uma placa com uma atenção e um cuidado especial voltados para os cidadãos ucranianos. Queridos irmãos e irmãs, o que é que eu quero dizer com isso? É que nós estamos vivendo um clima tenso, um clima de muita tensão, onde há uma ameaça de guerra a todo tempo, há uma crise política generalizada, há uma crise econômica generalizada, há uma crise no cenário mundial como nunca antes na história da humanidade. São as guerras e os rumores de guerras, que Jesus inclusive falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, e está comprovado, falando em guerras, está comprovado que o século 20 foi o mais violento século de toda a história da humanidade. Só no século 20 nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Só no século 20 nós tivemos genocídios horrorosos, que dizimou milhares e milhares de vidas, e nós temos então um século inteiro manchado de sangue, banhado de sangue. Não é à toa que é tratado como o século mais violento de toda a história da humanidade. E não pensem o contrário, porque o século 21 será ainda pior do que o século 20. Nós vamos ver cada vez mais se acirrar na história da humanidade essa onda de guerra puxando guerra, de ódio gerando ódio, de violência puxando mais violência, de ódio étnico, de ódio e mais ódio, de preconceito, de racismo, que vai se acirrar na história da humanidade. Mas não é só este o problema. Eu posso citar para vocês aqui a questão da economia mundial. Todos vocês sabem que a economia mundial está por um triz, porque a economia mundial é toda alicerçada em cima da especulação das bolsas de valores do mundo inteiro. E essas bolsas de valores são fracas, são frágeis. Qualquer grande cataclisma, elas vão ao chão, e trilhões e trilhões e trilhões e mais trilhões de euros, de dólares, de libras e de liras e de tantas outras moedas em redor do mundo desaparecerão da noite para o dia, e o mundo inteiro vai amargar uma crise econômica mortal e fatal. Você me diz hoje à noite: mas pregador, é 50 anos de Ilmádio, e você já me deixou apavorado com essa sua introdução. 50 anos de Ilmádio, e você veio falar dos acontecimentos mundiais. E eu quero te dizer que os acontecimentos mundiais, essas crises que você está mencionando, sempre houve. Sim, sempre houve. Crise econômica sempre houve. Crise social sempre houve. Guerras sempre houve. Ódio étnico sempre houve. Sim, sempre houve. Mas nunca em uma escala global. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos experimentando todas estas crises numa escala global. Significa dizer que estas crises não são mais pontuais, não são mais locais, agora é global. Pela primeira vez na história da humanidade, a falência do sistema é global. A falência do sistema
é mundial. O que é que está acontecendo? A terra está gemendo, a terra está doente. E o apóstolo São Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo de número 8, veja aí na sua Bíblia rapidamente, capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo de número 22, Paulo escreveu: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Possivelmente na sua tradução, Revista e Corrigida, vai estar a expressão dores de parto. A Revista e Atualizada usa a expressão angústias, mas a Revista e Corrigida está correta, porque usa a expressão dores de parto. Vejam ainda, na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, olha o que Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Agora ouçam o que Paulo diz: como vêm as dores de parto, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Por que Paulo usa a metáfora das dores de parto de uma mulher? Vocês sabem muito bem, a mulher sente suas contrações quando chega o momento de dar à luz a sua criança, e há um intervalo entre uma contração e outra, mas à medida que vai se aproximando da sua hora, esse intervalo entre uma contração e outra, a tendência é diminuir, até que essa mulher está sentindo contrações sucessivas, e você precisa correr logo com essa mulher para o hospital, porque esta criança vai nascer. É isto que Paulo quer falar aqui para nós. Dores de parto. Antigamente, uma notícia de grande impacto acontecia. A cada 40, 50 anos, uma notícia de grande impacto que abalava a humanidade. Hoje não, agora mesmo, se você pegar o seu celular aí, acessar qualquer site de notícia, o mundo está alarmado, porque, como eu disse, pela primeira vez na história da humanidade, a falência do sistema não é mais local, a falência do sistema é global, é universal, é mundial. O que eu quero dizer com estas palavras? A terra está doente, a natureza está doente, a terra está gemendo e se contorcendo de dores, como aquela que sente dores de parto quando é chegada a sua hora. O Espírito está gemendo, a igreja está gemendo, e tudo nos mostra: Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Num desses dias nós vamos ouvir o toque da trombeta. A Bíblia nos diz a respeito de todos esses acontecimentos. A Bíblia nos diz a respeito dos dias maus. A Bíblia nos diz a respeito de todo este caos insustentável que vai se instalar no seio da humanidade. Mas quando todas estas coisas estiverem acontecendo, disse Jesus, não é para vocês ficarem apavorados com medo, como quem não tem esperança. Não é para vocês baixarem a cabeça, não. Ao contrário, quando todas estas coisas estiverem acontecendo, sabei, está próximo o verão. Levantem as vossas cabeças, porque num destes dias nós vamos ouvir o alarido de Deus. A trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e a igreja será arrebatada para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. A minha oração hoje à noite é: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo escreveu dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 coisas vão acontecer: alarido, voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Olhem para cá, o Madison, eu vou terminar já. Não se apavorem, não queiram ir embora agora, porque eu fiquei até agora ouvindo vocês. Então ouçam-me. 3 coisas vão acontecer: alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Esse dia está muito próximo e está chegando. O que é o alarido? É um grande estrondo. O alarido é uma grande voz que vai ecoar na eternidade, que vai ecoar até os confins do universo. O alarido vai encher o planeta, vai encher a terra, vai ecoar. Todos os santos comprados, lavados, regenerados, justificados no sangue do Cordeiro vão entender que estrondo é esse, vão entender que barulho é esse, vão entender que voz é esta. É a voz da convocação da igreja. A igreja está sendo convocada para o grande casamento. Eu quero dizer aqui hoje à noite, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas estão ficando cada vez mais tensas. Eu disse e repito: não adianta querer tapar o sol com a peneira, não adianta querer colocar óculos na cabeça do mosquito, que nem diz nordestino, não adianta querer disfarçar, não adianta querer arranjar. A igreja vai passar por perseguição, sim. A igreja vai ser encurralada, a igreja vai ser exprimida, vai. E eu fico vendo crentes aqui, porque, licença, não se sinta desconforto com o que vou dizer, mas aqui no Brasil tem crente folgado demais, perdão a expressão. Tá fácil ser crente, tá fácil carregar a Bíblia, tá fácil dizer: vou para o céu, estou indo para o céu, vou para o céu. Aí aponta o dedo, julga A, julga B, condena o pecado do outro. O meu nunca, mas o do outro eu aponto. Sou especialista com isso. E há um ataque das forças infernais contra a igreja. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa: esse ataque infernal do diabo contra a igreja não vem de fora. Eu disse isso pouco tempo atrás e algumas pessoas se escandalizaram comigo, porque eu disse o seguinte: o grande ataque contra a igreja não vem de fora, é de dentro. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja passou pelo estreito no primeiro século, a igreja foi perseguida pelo Império Romano. No período da Idade Média, muitas vozes foram silenciadas em fogueiras, foram levados às jaulas de leões. Eu tive visitando o Coliseu Romano e fiquei olhando para aquilo tudo e pensando: meu Deus, foi aqui que o sangue de homens e mulheres que não negaram a fé em Jesus Cristo foi derramado. A igreja sempre enfrentou o comunismo. Em muitos países tentou sufocar com a imposição de um sistema ditatorial, tentou sufocar a pregação do evangelho. Regimes totalitários em redor do mundo inteiro tentaram calar, silenciar e sufocar a voz da igreja. Mas eu ouso dizer hoje à noite: nada disso foi a grande ameaça da igreja, nada disso foi suficiente para calar a igreja. Ao contrário, 2000 anos já se foram e a igreja está de pé. 2000 anos já se foram e não há uma corrente filosófica, não há uma expressão religiosa, não há uma ideologia política partidária que consiga a envergadura que tem a igreja de Jesus Cristo plantada na terra para ser luz, para ser sal da terra. Portanto, os grandes ataques de Satanás não vêm de fora, as grandes investidas é aqui dentro. Por isso eu fiz questão de ler o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 4: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
vão se desviar da verdade, vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. De quem Paulo estava falando? Do imperador? Não. De quem Paulo estava falando? De Nero? Não. De quem Paulo estava falando? De dentro. Quando Paulo reuniu os presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos capítulo 20, a Bíblia diz que Paulo disse: eu sei, depois da minha partida, no meio de vós, não é lá fora não, é no meio de vós, vão se levantar lobos vorazes, cruéis, que não poupam o rebanho. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, que eu já mencionei aqui hoje à noite também, ele diz: é já a última hora, vocês sabem que vem o anticristo, e agora muitos anticristos têm surgido. Onde estão esses anticristos que têm surgido? Paulo está falando de política? Não. João está falando do Império Romano? Não. João está falando de dentro. E nós nunca vimos um tempo, meus queridos irmãos e irmãs, de uma avalanche de apostasia, de uma enxurrada de heresias que está se levantando para tentar deturpar o evangelho, para tentar descaracterizar a mensagem da cruz. Os pregadores, eu não vim aqui atacar ninguém, mas muitos pregadores estão se transformando em coaches da fé, com o evangelho açucarado, esse evangelhozinho mamão com açúcar, esse evangelhozinho que faz cócega na alma e dá coceirinha no ouvido, mas não provoca mudança nem transformação em ninguém. Eu quero dizer aqui hoje à noite, na autoridade do Espírito Santo, a igreja que Jesus vem buscar é pura, é santa, é imaculada. O noivo voltará. Satanás vai atacar as grandes doutrinas da Bíblia nesta última hora, e tem atacado o pastor Sérgio. Verdade. As grandes doutrinas da Bíblia têm sido atacadas por pregadores irresponsáveis, malandros de púlpito, canalhas da fé, que têm atacado e blasfemado contra a mensagem da cruz de Cristo. Mas eu quero te dizer hoje, o Mádcio, te segura na palavra de Deus. Te segura na palavra de Deus, porque breve, muito em breve, nós vamos ouvir o alarido de Deus. A igreja vai ser arrebatada. Esta é a nossa esperança. Mas deixa eu caminhar para encerrar aqui. Há um alarido, mas há uma segunda coisa que acontece. O que acontece? A voz do arcanjo. Essa voz do arcanjo, a Bíblia fala de um único arcanjo, que é o arcanjo Miguel. E ele vem com a voz de arcanjo. E este grito, esta voz do arcanjo, é para reforçar o primeiro brado que já foi dado. Há um reforço nesta convocação, nesse alarido, nesta primeira voz que já se ouviu. Voz de arcanjo. A estas alturas a terra vai estar tremendo. A estas alturas a igreja está em prontidão. A estas alturas a noiva está preparada, ataviada para o grande encontro. E então acontece a terceira coisa: qual seja a trombeta de Deus. Então simultaneamente e numa sequência simultânea, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aí Paulo diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe o que significa dizer? Eles vão ouvir. Os mortos em Cristo, não importa se morreu em 1980, não importa se morreu em 1770, não importa se morreu em 1210, não importa. Os mortos em Cristo
ouvirão, vão entender, vão sair da sepultura, as cinzas, o pó que já se transformou há muito tempo, vai receber de volta um corpo, mas agora este corpo vai se revestir de incorruptibilidade, porque assim como Jesus chegou na porta do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio para fora, aquilo é um prenúncio, é uma demonstração. Naquele dia os mortos ouvirão: abra-se as sepulturas, vem os corpos, deixa que o mortal se revista de mortalidade, deixa que o corruptível se revista de incorruptibilidade. Então nós vamos cantar o grande cântico: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Naquele dia Deus vai arrancar a morte do seu trono e nós vamos zombar da cara da morte. A grande festa da igreja está para acontecer. Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Você está preparado? Você está preparada? Assim como as nuvens escuras que vão se formando, anunciando a grande tempestade, assim como os ventos que sopram, anunciando a chegada da forte chuva, assim também tudo nos mostra que o tempo está acabando, o tempo está findando. O tempo está findando, o tempo está acabando. Não, não, não. Nunca foi tempo de brincar de ser crente. Nunca foi. Mas piorou agora nesse tempo presente. Chega de titubear. Chega de ficar claudicando. Chega de ficar serpenteando pelo caminho. Chega, 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 chega. Porque o grande dia está se aproximando. O grande dia está se aproximando. E mais, a Bíblia fala não só da volta de Cristo para a sua igreja, como a Bíblia fala de um grande julgamento. Haverá um grande julgamento. Haverá um grande trono branco. Haverá um grande juízo. E ele vai chamar a prestação de contas todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, os grandes ditadores, os grandes imperadores que o mundo conheceu. Os joelhos vão se dobrar diante dele para confessar que ele é o Senhor. O grande dia está chegando, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E aqui está uma igreja, uma parte desta igreja comprada, lavada, justificada, regenerada pelo sangue do Cordeiro, que anela por este dia. Se você anela por este dia, levante as suas mãos para os céus agora e diga comigo: Maranata, Maranata, mais forte, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Arrancaram estas pregações dos nossos púlpitos. Aleluia, aleluia. Arrancaram estas mensagens dos nossos púlpitos. Tiraram estas pregações dos nossos púlpitos. Trocaram a mensagem da volta de Jesus por esta mensagem coach, que massageia ego, que prega um evangelho antropocêntrico, um evangelho de roda gigante que gira para quem está embaixo ficar em cima e quem está em cima ficar embaixo, numa espécie de vingança contra o outro. Eu não creio nesse evangelho, eu não prego esse evangelho, eu não quero esse evangelho. Eu vim aqui hoje à noite dizer no nome do Senhor Jesus Cristo: o grande dia está chegando. Prepara-te, porque o grande dia está chegando.
A noiva está sendo preparada. O grande dia está chegando. O grande dia está chegando. O grande dia está chegando. O Mádio, vocês chegaram aqui nos 50 anos. Vocês chegaram aqui no jubileu de ouro. Mas eu te digo, com temor e tremor diante de Deus, estes são os últimos congressos. Estas são as últimas pregações. Estes são os últimos louvores. Estes são os últimos cânticos. Porque o que há de vir virá e não tardará, pastor Sérgio. A igreja está esperando, o grande dia está chegando.